Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 295, também sequência ainda na questão 919 do Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. Mas antes, Vó Leontina pede para anunciar apenas para uma família só. Porque tem tanta gente aqui, meu Jesus amado. Vou passar a cobrar aluguel desse povo. Vou passar a cobrar aluguel porque a morte não existe. Então existe a imortalidade da alma. Então, vai ser uma forma, já que existe a imortalidade da alma, é uma forma, né? Porque vem todo mundo para cá, sentam aqui. Hoje tem mais de 40 pessoas aqui hoje. Desencarnados, é lógico, né? Seres desencarnados, que deixaram o corpo físico. Isso é a prova da imortalidade da alma. Aquilo, gente, que vai lá para debaixo do chão, o corpo físico, nem o corpo físico acaba. Se você estudar os elementos todos os quais existe no organismo físico, os quais foi constituído o corpo físico, você vê que são centenas de elementos. Então esses elementos todos, eles se desintegram. É lógico que na morte física, o maior temor, né, da humanidade é a tal da perda. Quantas pessoas que dizem assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. Tudo bem, a gente respeita. Até porque cada um é cada um tem encontra-se num certo nível de conhecimento, né? Mas para o espírita, verdadeiramente espírita, a morte não existe. A morte é um processo natural no ciclo evolutivo do espírito. A morte física. A morte física para o espírita, verdadeiramente espírita, é como você quando chega do trabalho e tira a roupa para tomar banho. Aí você toma banho e veste uma outra roupa limpa. E assim sucessivamente. Sabe o teu papai, a tua mamãe, teus filhos, os teus tios, os teus avós, eles continuam tudo no plano espiritual. É lógico que muitos é relativo, porque muitos já reencarnaram, tem netos que hoje são filhos, né? Tem netos hoje que são a reencarnação dos próprios avós. Então isso é um emaranhado que as pessoas nem imaginam. Mas é a falta de conhecimento que leva as pessoas a temer, né? Luiz, você tem medo da morte? Eu vou ter medo da morte? Se eu tivesse medo da morte, eu saía correndo de tanta gente que está dentro de casa, que eu vou até passar a cobrar. É brincadeira.
Porque o que de graça a gente recebeu, a gente de graça tem que dar. Então, a avó Leontina, ela manda dizer, porque o tema hoje é conhecimento de si mesmo, né? Nós já estávamos tratando, ou melhor, estamos tratando já tratamos em vídeos anteriores, uma partezinha, agora nós vamos dar sequência, porque é Santo Agostinho quem trata desse assunto. Então, a avó Leontina, ela manda um recadinho para uma nossa irmã que ainda está no corpo físico, viu, gente? Só que eu não sei quem é. Porque às vezes eu falo aqui, aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu, mas essa pessoa ainda está viva. Não, mas é essa eu estou dizendo, a avó Leontina que mandou dizer que essa pessoa está viva. Essa pessoa chama-se... Não me põe enrascada não, vó, pelo amor de Deus. Né? Chama Vilma Soares, da cidade de Cássia. Quem está presente aqui é sua mamãe. Então, sua mamãe, ela vem te confortar. Ela vem te trazer aqueles abraços gostosos que depois que ela retornou à pátria espiritual, que reencontrou muitos parentes, inclusive, né, da família, irmãos, avós, pais. Ela retornou à pátria espiritual. Então ela manda dizer a você, por mais que ela não acreditava nada disso, ela achava que devido à denominação religiosa que ela frequentava, que ela acreditava, ela achava que morria e acabava. Ou que seria salva e pronto. Mas chegando no plano espiritual, depois que deixou o corpo físico, ela viu que a realidade é outra. Viu ali ao seu lado aqueles que a antecederam, que mais a amava no corpo físico. Ela diz que sabe o quanto você sente saudade dela. E que com o retorno dela à parte espiritual, foi como se você tivesse recebido uma rasteira. E que você nunca mais foi a mesma depois que ela retornou à parte espiritual. Ela não vai mandar abraço assim, não vai dizer nome de todo mundo não, entendeu? Porque são tantos netos, bisneto, são tantos parentes, sabe, filhos, que se ela... Bó Leontina que está mandando dizer, viu? Que se ela fosse dizer o nome de todo mundo, eu ia ficar aqui 1 hora gravando só o nome das pessoas. Mas manda um forte abraço para a sua neta, Fernanda, Rafael, Johnny. E chega, né, vó? Fernanda, Rafael, Johnny, netos, olha para você ver. E tem mais gente, mas não vamos nos preocupar com isso não. Gente do céu, já tá bom, não tá? Então é recadinho de sua mamãe, né, que se encontra muito bem no plano espiritual. E hoje é só para ela, só, gente. Vó Leontina manda dizer, só para Vilma. Só para Vilma Soares.
da cidade de Cássia. Tá? Então, Santo Agostinho, no Conhecimento de Si Mesmo, na questão 919, Santo Agostinho, ele explica-nos como conseguir, qual a fórmula para hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. A fórmula do verdadeiro homem de bem. Quais os caracteres do verdadeiro homem de bem? Como conquistar, né? Então, ele disse assim, parando de onde nós paramos no vídeo anterior, ele disse assim: foi assim que cheguei a me conhecer. Olha só para você ver. Então, voltando um pouquinho antes, porque isso é muito profundo. Kardec faz a pergunta assim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Né? Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho ele responde assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Então nós já explicamos isso nos vídeos anteriores. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer. E a ver o que em mim precisava de reforma. Isso é muito profundo, gente. Foi assim que cheguei a me conhecer. Então, existe como, sim, aprender a nos conhecer, porque nós ainda não nos conhecemos. Por isso que repentinamente nós demonstramos várias atitudes, os nossos comportamentos são diversos. E a ver o que em mim precisava de reforma. Então, se o indivíduo ele analisa todos os dias o que ele praticou naquele dia e anota em um papel. No outro dia ele procura trabalhar de uma forma que ele não cometa mais aqueles atos anteriores. Obviamente, ele consegue descobrir que é ele. Ele consegue. Agora, a gente sabe que é necessário uma abdicação, uma dedicação, uma renúncia muito grande. O que muitas pessoas não estão dispostas. Essa autorreforma íntima, interior.
viciado aqui no mundo, as pessoas sentem que é impossível lograr êxito. As pessoas acham que é difícil conquistar estas qualidades. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria, né? Então, é necessário essa dedicação todos os dias, à noite. Interrogar a própria consciência a respeito dos atos praticados durante o dia. Mas agir com seriedade, com sinceridade. Não agir com orgulho e com egoísmo. Porque muitas pessoas, às vezes, naquele momento, durante aquele momento ali, naquela introspecção, ele, devido ser uma pessoa assim orgulhosa e egoísta, ele pode pensar assim: bom, mas eu cometi esse erro aqui porque a outra pessoa me provocou. Então, eu, como não sou de levar desaforo para casa, eu fui tentado a agir dessa forma. E fui obrigado a me comportar dessa forma. Não. Não é assim que a pessoa consegue o conhecimento de si mesmo. Não é assim. Nós temos que nos abdicar. Nós temos que renunciar todos esses sentimentos negativos, esses vícios, o orgulho, o egoísmo. Nós temos que abdicar o sentimento de achar que nós estávamos ou nos encontramos com razão. Não. A partir do momento que nós transgredimos as leis divinas, razão nenhuma temos. Razão nenhuma. Então nós devemos agir com humildade, mediante toda e qualquer situação. Ah, mas a pessoa chega, me xinga, me humilha, desfaz de mim, me chama disso, me chama daquilo. Eu vou ter que aguentar isso? Pode ter certeza, sim, de que Jesus aguentou muito mais que tudo isso. E, no entanto, no final ele ainda diz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então nós não somos maior que Jesus. Se Jesus, que é Jesus, disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Só que Jesus, naquele momento, ele não estava dizendo, entendeu? Ao Pai. Não. Ele estava ali deixando-nos uma fórmula
nas condições que eles se encontram, é natural agir dessa forma. Eles não sabem o que fazem. Porque Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Deus não saberia do que a humanidade acabara de fazer com o teu próprio filho naquele momento? Então isso aí, gente, também é mitologia. Aí você pode me dizer assim, então essa frase do Cristo, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. É mitologia, Luiz. É mitologia. Mas Jesus disse essa frase, Luiz. Disse, mas num sentido figurado. Para que pudéssemos tirar o véu da letra dessa frase. Aí veio o catolicismo e se apoderou-se dessa frase. Porque aquele que tem conhecimento das leis divinas, ele sabe que esta frase ela é inexistente. Ele sabe que ela é uma mitologia. Porque ele sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Haveria necessidade de Jesus dizer, Pai, acalma os ânimos aí, viu? Perdoe-os, viu, Pai? Eles não sabem o que faz. Primeiramente, vamos analisar. Eu sou carne de pescoço. Primeiramente, para Jesus dizer, Pai, perdoe-os, nós, vamos pensar assim, a humanidade naquele momento, teria que ter ofendido Deus. E Deus teria que estar revoltado contra a humanidade. Aí Jesus, vendo que Deus estava ofendido, magoado, revoltado, Jesus, sabendo que o Pai poderia nos matar ali naquele momento, Jesus mostrou ser mais forte do que Deus, dizendo, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que faz. Você entendeu só o sentido duplo dessa palavra? Naquele momento ali, a mitologia transformou Jesus em mais poderoso do que Deus. Naquele momento ali, a mitologia fez com que Jesus fosse muito mais forte, poderoso em todo sentido do que Deus. Então isso é mitologia. Bom, mas Jesus disse essa frase então, Luiz. Ele disse essa frase no sentido duplo. Você entendeu? Quer dizer, nas condições que nós nos encontramos, é isso que está no nosso nível evolutivo. Mas que ele evocou Deus e disse, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que faz, isso aí é mitologia. Isso é inexistente. Entendeu? Dirige, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Nós temos que perguntar a nós mesmos
Nós temos que procurar saber qual o objetivo que nos levou a tomar certas atitudes. E é justamente pelo fato de nós não procurarmos é que nós julgamos, nós acusamos, nós apontamos o defeito dos outros, nos outros, e esquecemos de nós mesmos. Você entendeu? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse vídeo.